Eu canso de ouvir, pessoal, pessoas que vêm consultar, que passaram anos da vida tomando medicamento, que andaram por todos os melhores profissionais da psiquiatria para buscar soluções para os seus problemas e tomaram medicamentos de todos os tipos e nunca resolveram nada. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica. As pessoas estão precisando se medicar para poder dar conta da vida. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês e de pensar como a vida, como o mundo, como tudo aquilo que foi planejado, que foi idealizado para a vida humana, não deu certo. O nosso desenrolar, né, na vida, como o nosso desenvolvimento técnico, intelectual, como todas as melhorias que a gente teve em questões tecnológicas, né, o nosso desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento pessoal não está dando conta de acompanhar todo esse desenvolvimento técnico que a gente tem ao nosso redor. A exigência do mundo cada vez maior, as pessoas precisando cada vez ter que trabalhar mais, as pessoas vivendo cada vez mais numa disputa muito grande por um lugar no mercado. Isso vem trazendo problemas seríssimos, onde as pessoas estão precisando se remediar, as pessoas estão precisando se medicar para poder dar conta da vida, para poder dar conta de sobreviver, para poder dar conta de acompanhar o ritmo, para poder dar conta de suprir aquilo que se espera delas na vida. Isso é muito grave, isso é muito sério. O segundo ponto, eu acho que é a gente poder pensar a dificuldade que as pessoas têm, que as pessoas estão tendo cada vez mais, de questionar as próprias vidas, de questionar aquilo que está acontecendo com elas, do porquê a vida virou o que virou, de questionar se realmente o jeito que a vida está indo, se as escolhas que foram feitas são realmente as escolhas desejadas, se realmente é esse o tipo de vida que a pessoa gostaria de ter, se é assim que ela gostaria de viver para o resto da vida. Eu acho que nesse ponto, especialmente, nessa dificuldade de se questionar a própria vida, as próprias escolhas, é que os medicamentos entram, porque os medicamentos, eles ajudam a pessoa a não precisar pensar e questionar a própria vida. Os medicamentos, eles entram na mesma alienação, na mesma mentira que acaba sendo a vida de muitas pessoas. Porque se entra num ciclo de trabalho, se entra num ciclo de viver de uma determinada maneira, se acredita e se compra a ideia de que alguém nos vendeu, de que para viver uma vida digna se tem que viver assim e assado, se compra essa ideia e se fica muito difícil de questionar essa ideia que foi comprada ao longo da vida. E aí é muito fácil, nesses momentos, aderir para um medicamento, aderir para algo que possa me tirar esse incômodo que está acontecendo em mim sem que eu precise pensar, sem que eu precise me dar conta das coisas que estão ocorrendo comigo, sem eu precisar questionar se realmente é a vida que eu quero viver, o jeito que eu quero viver para mim, o jeito que eu decidi de viver, se realmente tudo isso é algo que eu gostaria de ter, se eu estou indo no caminho desejado. Acho que esse é um segundo ponto, né? O fato do medicamento impedir que as pessoas pensem e acreditar que isso possa ser uma busca e uma alternativa para resolver a situação, quando não resolve. E acho que o terceiro ponto, muito importante para a gente pensar, é qual o lugar da psicologia, qual o lugar das terapias que visam fazer com que a pessoa analise o próprio comportamento, qual o lugar da própria psicanálise, que é um modo de entender as dores humanas, o sofrimento humano, a partir de um prisma que visa fazer com que o sujeito entre em contato consigo, entre em contato com o seu desejo, entre em contato com as suas vontades, entre em contato com tudo aquilo que ele deixou de lado na vida para atender a expectativa dos outros, do que o mundo disse que era melhor. Então é importante a gente poder analisar qual o lugar da psicologia,
Eu muitas vezes brinco, eu estava pensando nesses tempos, e eu brinco muito com isso, brinco falando sério que a psicanálise, enfim, que é o método que eu trabalho, ela é uma ilha em meio ao oceano. Ela é uma ilha onde algumas pessoas, não mais suportando viver nesse oceano, não mais aguentando nadar nesse mar violento, não podendo mais suportar viver nesse oceano, elas decidem por algum momento repousar nessa ilha. E alguns repousam nessa ilha e decidem ficar, decidem por se entender um pouco melhor, decidem por questionar suas escolhas, decidem por ver, afinal, será que esse mar que eu estou nadando, será que esse oceano que eu estou nadando é realmente parte de mim? Será que diz de mim? Será que ele fala das minhas convicções, dos meus desejos, das minhas ambições, do meu modo de ser e de viver? Alguns vão para essa ilha e gostam dessa ilha. São poucos que gostam dessa ilha. São poucos que se identificam com essa ilha. São poucos que resolvem ficar nessa ilha. Ao ficar nessa ilha, poder decidir se será que querem voltar para esse oceano, ou será que podem abrir outras possibilidades, ou será que voltam nesse oceano de uma forma mais segura, quem sabe não com uma pranchinha, mas com um barco mais seguro, para navegar um pouco mais tranquilo, sem precisar nadar tanto, sem precisar fazer tanto esforço. Enfim, essa ilha é uma ilha para poucos. É uma ilha que muitas vezes não oferece grandes coisas. É uma ilha sem muitos adereços, é uma ilha sem muitas coisas a oferecer, é uma ilha que ela não é muito promissora no sentido de encantar as pessoas, que tem algo ali que chame muito a atenção. Essa ilha é uma ilha quieta, essa ilha é uma ilha silenciosa, essa ilha é uma ilha que angustia, porque é uma ilha que faz pensar, é uma ilha que faz com que a pessoa tenha que entrar em contato com as suas questões, muitas vezes não desejadas, de entrar em contato. Então essa ilha é uma ilha incômoda, mas muitos gostam dessa ilha, muitos se identificam com essa ilha e muitos passam a questionar muitas coisas depois de ter passado por essa ilha. E eu acho que ainda tem uma quarta questão que a gente poder pensar e conversar, que é o seguinte: essas angústias, essas ansiedades, essas coisas que a pessoa sente e que fazem muitas vezes ela recorrer ao medicamento, não é que as pessoas querem resultados rápidos, não é que as pessoas querem resolução rápida dos seus problemas. A questão é que as pessoas não querem resolver os seus problemas. As pessoas vão tomar medicamentos, as pessoas vão para a busca de psiquiatra e de médico. Claro, aqui eu sempre deixo de fora a questão de realmente quem precisa, né? Tem realmente muita gente que precisa, que vive crises muito sérias e precisa do medicamento. Mas essas pessoas que vão buscar no clínico geral, na consulta lá do posto de saúde, medicamento antidepressivo e o profissional dá, são pessoas muitas vezes que não querem resolução para os seus problemas. É justamente por isso que elas vão para o uso do medicamento, ok. Em primeiro plano, se tu perguntar a pessoa, tu quer se curar, a pessoa vai dizer sim, eu estou indo buscar ajuda porque eu quero me curar. Mas a gente que estuda a psicanálise, que trabalha com a psicanálise, sabe que o buraco é muito mais embaixo. Que a verdadeira cura, ela não está lá. E a pessoa inconscientemente, intuitivamente, ela sabe que a cura dela está em outro nível. Que a cura dela passa por decisões de vida, que a cura dela passa pela análise de outras questões que são muito mais profundas do que simplesmente essas questões que estão aparecendo aí como um problema até então. Eu sempre falo, pessoal, nossas angústias, nossas ansiedades é uma bela oportunidade de a gente avaliar e questionar a nossa própria vida. A ansiedade, a angústia, ela é um sinal, ela é um sintoma de que algo na nossa vida não está bem. Ela é a tentativa de nos alertar que não estamos seguindo na vida conforme aquilo que de fato desejamos. Temos dentro de nós, cada um tem o nosso modo de ser, tem aquilo que faz sentido pra gente. Por mais que a gente ainda pode não ter encontrado isso, dentro de cada um de nós
existe essa possibilidade de ser algo. Existe algo que é só nosso, que é único nosso. Aquilo que a gente poderia chamar de nossa essência, que é única de cada um de nós. Quando a gente busca tapear essas angústias, essas ansiedades com algum medicamento, a gente está fugindo daquilo que a angústia e a ansiedade está tentando nos alertar, que é o quê? Trazer a gente de volta para o caminho nosso, trazer a gente de volta para o nosso caminho vocacional. Não vocacional só no sentido profissional, vocacional de fazer diferente na vida, de ser alguém na vida que está em consonância com esse modo de ser que é só nosso. Quando a gente não ouve nossas angústias, quando a gente não ouve nossas ansiedades, quando a gente tenta calar tudo isso a partir do medicamento que vem de fora, a gente está dando um tiro em nós mesmos, na nossa própria capacidade de nos tornarmos alguém de fato na vida. Angústia, ansiedade é uma bênção, porque é a tentativa de corrigir a rota do nosso caminho que está torto. Não ignore, pessoal, as angústias, as ansiedades. É a tentativa que ela tem de nos trazer de volta para o caminho da vida. A busca de calar essas angústias e ansiedades com medicamento é selar de uma vez por todas as capacidades de ser alguém nessa vida, de entrar em contato com aquilo que é só teu nessa vida. Então, essa busca por essa ilha, que é a psicanálise, que buscam fazer com que o sujeito entre em contato com seus desejos, com o seu inconsciente, com aquilo que está além do que o sujeito enxerga. Essa possibilidade, ela é, quem sabe, uma das poucas possibilidades que o sujeito tem de se fazer compreender, de entender o que aquela angústia está querendo dizer, o que aquela ansiedade está querendo dizer, o que aquela depressão está querendo dizer. Ao contrário, pessoal, do que muitas pessoas pensam, as angústias, as ansiedades, as depressões, elas não são efeitos de algo que se instaurou no nosso corpo físico do nada, a partir do nada. Não, elas têm a ver com o nosso contexto social, com a nossa vida como um todo, do ambiente onde a gente está inserido. Ela tem a ver com o modo que a gente está levando a nossa vida. Ela é produzida, a doença, como a psicanálise vê, a doença emocional, ela é produzida por nós mesmos. Nós mesmos produzimos a doença em nós mesmos como meio de corrigir a vida que a gente vem levando. A gente adoece quando a gente está no rumo errado, quando a gente não está no caminho certo que diz respeito ao nosso modo de ser, a nossa essência, a nossa verdade interna, aquilo que grita mais profundo em cada um de nós. Quando a gente se perde nesse caminho ao longo da vida, isso acontece por diversas situações e diversos motivos, por imposição social, por ter que agradar alguém, por ter que viver baseado naquilo que a família acha que é melhor. Quando a gente se perde, quando a gente desaprendeu a deixar de se ouvir, quando a gente teve que ouvir muito mais o mundo ao nosso redor do que nós mesmos, a gente adoece. O nosso organismo provoca o adoecimento. É a tentativa que a gente tem de retornar ao nosso rumo, à nossa posição, ao nosso caminho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero também que vocês possam curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, comentar no vídeo se vocês tiverem algumas dúvidas e sempre, levar adiante esses vídeos nas redes sociais, marcar pessoas que vocês acham que possam se interessar, encaminhar, compartilhar. Tudo isso é uma ajuda para mim continuar gravando, para mim continuar também atingindo mais pessoas e principalmente, para que o conhecimento sobre a nossa alma humana, a nossa essência humana, o nosso modo de ser, que isso possa se propagar para várias pessoas e que mais pessoas possam ser ajudadas em função disso. Certo, pessoal? Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!